Bom dia. Hoje, dia 16 de abril de 2025, iniciando mais um Evangelho no Lar, começando a ver as folhas cair das árvores, né? Nesse, nesse outono. Então, hoje nós vamos falar sobre essa energia do outono, o que é o outono para nós, né? O outono é o deixar cair, deixar ir, é o soltar, não segurar, né? Essa fase que nós estamos vendo agora, as árvores começam a soltar as folhas, né? Elas fizeram a limpeza da casca de todo o seu tronco e, e agora começa a sair as cascas também, né? Esses dias eu comentei sobre a árvore de cerejeira que eu fui ali e quis ajudar e não dava para eu ajudar. Ontem eu fui lá de novo com ela e consegui tirar as cascas que estavam secas, secas mesmo, né? Então ela tá toda, parece uma roupa de exército, toda camuflada, né? Assim, tem os tons de verde escuro, os verde mais. Mas ela deixou ir, e está deixando ir. Eu tenho mais árvores aqui, então eu me acompanho muito nesse ciclo da natureza, né? E então é isso. O outono é nós deixarmos cair as nossas folhas, é deixar sair tudo que nós não queremos mais. Então, esse é o momento de nós abrirmos os nossos armários da cozinha, tirar potes velhos, louça quebrada, panela que não usa mais, pano de prato, assim, fazer um faxinão mesmo, né? É hora de abrir o nosso roupeiro e tirar ali as roupas, aquelas roupas que a gente deixa para usar quando vai emagrecer, aquelas roupas que já estão passadas, mas eu gosto e tal. Tá só acumulando espaço, só acumulando energia. É energia parada, é acúmulo de energias, né? É um cobertor que às vezes está sobrando e faz falta para alguém, né? É isso, é esse ponto que eu quero chegar. Então, esse outono agora, que possamos olhar para isso tudo e desprender no externo, né? Porque tudo é um complemento de energia, né? Eu até agora estou aqui na minha cama olhando uma colcha que era da minha avó. E essa colcha já devolvi para minha mãe, foi para o meu irmão, foi para minha mãe de volta, veio para mim e agora está aqui. Eu não sei para quem que vai ser desprendida se eu tenho que segurar mais um pouco, mas ela é um apego familiar, né? É uma lembrança. Eu me lembro da pessoa que fez essa colcha e eu estava junto a hora que a minha mãe encomendou ela. Ela é toda de tricô, né? É um trabalho que hoje é difícil, é só as senhoras de mais idade que fazem esse tipo de trabalho. Então, pode ser que seja um apego meu, né? Mas é um apego de uma lembrança de uma pessoa que eu amava muito. E, mas, tirando isso, eu tenho esse hábito de me desprender, eu não sou apegada às coisas, né? Justamente eu tive que aprender, porque eu sempre fui apegada a muitas coisas, né? E com o meu processo evolutivo, com os meus trabalhos, as minhas limpezas, eu fui me desapegando. Então, eu digo assim, não é tão fácil, não. A gente tem que olhar para dentro e dizer, pode servir para mais alguém, né?
Eu tenho o hábito de dizer assim, que o cabide que sobra no teu guarda-roupa, no teu roupeiro, faz falta para alguém. E isso é tudo, desde um talher, de um prato, de uma roupa, né? Daí tem pessoas que me dizem assim, mas eles não vão cuidar que nem eu cuidei. Não tem problema. Você dá de coração sem esperar que a pessoa tenha o mesmo apego que você, né? Porque tem muitas pessoas que também são totalmente desprendidas, né? Que a gente sabe que vão usar a roupa, não vão lavar e vão jogar fora. Mas você fez o teu melhor, você deu de coração. E é isso que é o desprendimento, dar de coração. É, e esse desprendimento agora do outono é hora de nós olharmos para dentro de nós. É hora de nós entendermos que nós precisamos também tirar as nossas folhas, as nossas cascas, para que a gente possa adentrar daqui 2 meses praticamente, né? No inverno. E como é que eu quero entrar no inverno? Totalmente desprendida, porque o inverno é um momento de introspecção, né? É o momento do urso, é, do nosso urso, né? Fugiu a palavra agora, da nossa hibernação, né? Para nós é esse o momento da nossa hibernação. Para que essa hibernação? A nossa introspecção. Porque o inverno é uma das fases que nós temos que. A gente fica mais em casa, mais aconchegada numa cama, num sofá, vendo um filme, uma série, com um cobertor enroladinho, a gente fica mais próximo dos familiares que também não saem muito. Então, para vocês verem que cada fase, cada época da estação, nós agimos de acordo com o que está acontecendo na estação. Aí depois vem a primavera. O que que é a primavera? É o florescer, né? E você começa a desabrochar, você começa a sair, você começa a abrir mais a casa, porque o clima começa a mudar. Então, é isso, daí você já começa a se abrir a tua casa interna também, né? Porque o externo reflete no interno e o interno no externo. Então, nós estamos conectados com o todo o tempo todo. É, e depois vem o verão. Aí o verão é aquele calor, aquilo, aí você se solta mesmo. Depois começa o outono de novo, porque você esbanjou, você soltou. Aí você começa a se voltar para si de novo, para tirar as casquinhas, para depois se recuar e assim uma retrospectiva de como vocês vêm vivendo os meses, os anos, para ver se vocês não agem assim. Inconsciente, vocês agem assim, né? Então, é esses os nossos momentos. E nós estamos ligados a tudo. Como que é tudo? Nós vivemos em ondas sonoras, em ondas de vibração, né? Aqui, ó. Uma corda e a gente fica batendo assim, a corda não vai, fica, dá aquelas tremidas assim e depois vai que ela se acalma. Então é assim. Então eu digo que quando você estoura de um lado, vai repercutir do outro lado. Então tudo o que acontece aqui no nosso planeta vai parar em algum outro, no nosso planeta não, no nosso país, para em outro país. Porque, mas é só aqui na minha, uma batida que deu aqui, alguma coisa, um prédio que desmoronou, mas é ondas de vibração. Então, essa vibração é a corda, ela vai, até que ela vai parar. E às vezes essa energia, ela para lá no mar. Às vezes vem uns ondão forte, uns tsunami, algumas coisas. E tá tudo relacionado, gente. Tudo.
uma guerra que dá lá no outro país, repercute aqui. Porque mesmo que você não tá lá, tudo é energia. A energia chega. A energia chega. O ano passado teve queimada, se não me engano, foi em São Paulo. Eu moro em Santa Catarina e é bem longe de São Paulo. Nós ficamos uns 15 dias, mas isso eu já fazia, acho que uns 10, 15 dias que tinha acontecido essa queimada lá. Dali pra cá, nós ficamos, acho que uns 10, 15 dias também aqui, mais de 2 semanas, com o nosso céu preto. Muitas pessoas com problemas respiratórios. Aí o que eu comecei a entender eram as consequências daquela queimada que teve lá. Então dá para entender que o que acontece no teu estado, no teu país, tem um reflexo do outro lado do planeta, tem um reflexo do outro lado do teu país. E assim funciona o nosso planeta Terra. Por quê? Porque nós todos somos um. Nós todos estamos ligados num todo. Nós não estamos aqui aleatório. É como se Deus tivesse assim, soltado um, soltado outro, soltado um, soltado outro. Não. É tudo planejado. É tudo planejado para que tudo funcione com equilíbrio. Para que haja o equilíbrio do planeta, as pessoas têm que ter um equilíbrio. As pessoas têm que ter uma consciência dos seus atos, das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas ações. Porque não adianta só você querer para você. Porque tudo que é para ti é para o teu irmão. E é assim que funciona, né? Então vamos agradecer ao Pai por esses planejamentos todos, por essa estrutura todas que nós recebemos, que muitas das vezes nos passa despercebidos, né? E que a gente tá aí vivendo esse tudo. Uma fase da lua interfere na outra, no nosso corpo, interfere no ciclo da natureza, no plantar, no colher, no podar, né? E assim também, desde os nossos corpos, para nós tomarmos um remédio de vermes, nós temos que cuidar da lua, né? E é isso. Eu sempre tomei remédio de vermes na lua minguante e dei para os meus filhos. Esses dias eu escutei um médico falando que tem que tomar na lua cheia, que estava entrando a lua cheia e que era bom tomar na lua cheia. Então, assim, cada um interpreta de uma maneira, né? Então, e tá tudo certo. Porque se todo mundo pensasse igual, como é que nós faríamos, né? Como é que nós agiríamos? E, e é lindo, maravilhoso a gente poder contemplar isso tudo com gratidão. Porque até as pessoas que convivem com você, convivem comigo, desde da preparação do meu nascimento, do nosso nascimento, é tudo planejado. As pessoas que vão me receber, que receberam quando eu nasci, que receberam vocês quando nasceram. Os professores, as pessoas que iriam conviver, passar pelas nossas vidas, é tudo planejamento. Então nada é aleatório, nada, 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 nada. Pessoas que têm, fazem o suicídio consciente ou inconsciente, estão interrompendo a sua vida, estão interrompendo o seu ciclo de vida, e com isso interrompe essa preparação. Não é que interrompe a preparação que teve para ti, é claro, mas também dá um problema em todas as pessoas que estavam no teu planejamento reencarnatório.
Porque cada fase da nossa vida vão chegando pessoas diferentes nas nossas vidas. Então, quando a pessoa interrompe o seu ciclo, né, através de um suicídio, ela traz uma disfunção em todas as outras pessoas, porque tem que aí lá no plano espiritual tem que ser feito todo um planejamento novamente para aquelas pessoas que iriam entrar na tua vida que não vão entrar para seguir a vida delas sem você. Nem que seja só aquela pessoa que você conversa no caixa do supermercado, no caixa da farmácia, no caixa do posto de gasolina que você nunca viu e só vai conversar aquela vez porque você está passando naquela estrada aquela vez só. É um planejamento. É um planejamento. Aquela pedra que você bateu teu dedo e que te atrasou 10 minutos de repente da tua viagem, porque até que passou aquela dor, é um planejamento. Aquela consulta que você tem numa outra cidade e que estava marcado para as 14 horas, o médico foi te atender às 15 horas, você teve que sair daí de lá, em vez de sair às 17 daquela cidade, teve que sair às 18. É um planejamento, porque nós não sabemos o que está na nossa estrada, nós não sabemos o que está na nossa caminhada. É o nosso maestro maior, que é o nosso Pai. Ele sim sabe quem que vai cruzar. A pessoa que vai vir desgovernada e ia bater no teu carro, no meu carro. Então dá para entender que tudo que nós vivemos está no planejamento divino. E como é divino saber que tem seres que olham por nós o tempo todo e que nós não estamos desamparados. Que muitas das nossas dores são nós que fazemos por falta de entendimento. As nossas doenças, muitas delas não são do processo reencarnatório, são das disfunções do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas erradas, né? Então, eu digo que é uma grande orquestra, uma grande sinfonia isso tudo, e que nós fazemos parte, que nós estamos aqui, não como maestros, às vezes também como maestro dessa orquestra, mas como aprendiz, como seguidores, como os bons filhos, bons amigos, bons companheiros, bons ouvintes. Seja sempre aquele ouvinte que ouve e que não vai contar para o outro, dizer, olha, poder contar para ninguém porque era segredo para mim. E daí aquele também vai dizer, olha, não conta porque era segredo para mim, mas então quem conta aumenta um ponto. Quem conta aumenta um conto, né? Então, sempre o seu melhor. Faça sempre o seu melhor. E por mais que as pessoas às vezes não compreendam o teu melhor, tá tudo certo. Se você age com a verdade, se você age com a tua consciência segura do que você está fazendo, da tua conexão com o Pai, sabendo que aquilo é correto, tá tudo certo. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo aqui enquanto esteve aqui. Não somos nós que temos esse dever de agradar todo mundo, né? É, às vezes nós temos que falar algumas coisas para as pessoas. Eu digo por mim, porque eu estou sempre como um canal aberto para a espiritualidade e vim trazer as suas palavras. E às vezes também eu sou mal compreendida. Mas eu prefiro falar a verdade do que omitir essa verdade. Porque aí quem é responsável por isso sou eu. Quem está ali
perante ao Cristo como um trabalhador, sou eu. E se eu não falo o que eu preciso falar, eu não falo o que eles me direcionam para falar, eu estou omitindo a minha missão. E isso acontece quando muitas pessoas têm as intuições, sentem de falar algo que vai ajudar a outra pessoa no seu progresso evolutivo e não fala. Então, esteja consciente do que você tem que falar, esteja conectado com a tua espiritualidade, mas fale a verdade para as pessoas. Não fale o que elas querem ouvir, fale o que tem que ser falado. Porque pessoas para iludir bastante. Então, seja o diferencial, seja o teu melhor, seja quem você veio para ser. E é isso. Então, vamos começar o nosso evangelho hoje. Dia 16 de abril de 2025, última semana da Semana Santa, né? Da véspera de Páscoa, então essa é a última semana da Quaresma, a última semana da Semana Santa, última semana da Quaresma, né? Nossa Semana Santa, foi colocado isso pela Igreja, né? Então eu respeito, né? E respeito a Quaresma, já conversei sobre isso também, e temos que fazer o que o nosso coração pede, né? O nosso coração pede esse momento também da Quaresma, dessa introspecção. Então você haja como tal, porque o nosso coração é muito sábio. Bom dia, Arlete, querida. O nosso coração é sábio. Ele sabe o que nós precisamos, o que nós não precisamos. Muitas das vezes é a nossa mente que nos mente e nós achamos que é o nosso coração nos guiando, né? Então, vamos buscar esse equilíbrio sempre, buscar esse conhecimento que está dentro de cada um de nós, né? Entender, isso me faz bem, isso não me faz bem, então eu não vou fazer. Então é isso. Então a quaresma, muitas pessoas respeitam, outras não, né? Hoje eu vejo jovens sem essa motivação da quaresma, né? Festas, beber e tal. E tá tudo certo, cada um amadurece no seu tempo certo, né? Então vamos lá, agradecendo ao Pai por tudo, por todas essas bênçãos recebidas, agradecendo ao Pai por mais esse dia, por essa oportunidade de estarmos aqui nesse planeta de evolução, porque estar agora no planeta Terra não é para os fracos, é só para os fortes, porque nós escolhemos estar aqui para fazermos parte dessas mudanças todas, dessa transição. Pedimos a bênção dos nossos anjos guardiões, dos nossos guias, mentores, orixás, dos mentores e guardiões das nossas casas, porque todas as casas, todas as empresas, lá dentro tem um guardião. Então, que nós consigamos nos conectar também com essa energia de quem protege os nossos lares, as nossas empresas. Eu, quando eu vou entrar numa casa, eu sempre peço permissão, de boca fechada, é claro, mentalmente eu peço. Peço a permissão do guardião para entrar ali naquela casa. Quando eu entro numa empresa, eu peço permissão ao guardião daquela empresa para poder estar ali. E que o tempo que eu esteja naquele local, que eu seja luz, sendo sempre um canal de Deus,
Muitas vezes nós entramos nos lugares e não precisamos falar nada. Só a nossa energia ali já é o suficiente. Abençoamos, Senhor, meu Pai, essa semana que está só iniciando. Todas as pessoas que vão pegar a estrada essa semana para visitar seus familiares, para viajar, que sejam com tranquilidade, que sejam conscientes de que estão na estrada e que depende a vida dos outros pelas suas, que possam ter com o apoio de nossa Mãe Divina, com a proteção dos guardiões da estrada, nossos irmãos Exus, de Arcanjo Miguel, que cada um seja direcionado ao seu ponto de encontro e retorne aos seus plena e total segurança. Rezamos pelos presidiários, pelos mendigos, pelos idosos que se encontram nos abrigos, pelas crianças que também se encontram nos lares. Rezamos pelas gestantes, por todas as famílias, pelos doentes, pelos cuidadores dos doentes. Rezamos por todas as equipes médicas, os enfermeiros, os faxineiros, todas as pessoas que estão se doando para que os hospitais permaneçam no seu equilíbrio. Rezamos por todos os professores que auxiliam os nossos filhos, que eles não tenham obrigação de educar os nossos filhos, que essa obrigação é nossa, mas que eles saibam ensinar que é essa as suas obrigações, olhando a cada aluno e respeitando as suas limitações. Rezamos por todos os trabalhadores da luz, os que trabalham no plano espiritual incansavelmente, sem descansar, socorrendo a todos que têm que socorrer, a todos os trabalhadores da luz que trabalham no plano da terra, indiferente de todas as religiões, recebam a nossa bênção e a nossa gratidão. Rezamos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, os amigos dos nossos filhos. Rezamos também pelos nossos ancestrais, agradecendo a eles por tudo que fizeram para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E muitas das vezes esses nossos ancestrais somos nós também que já estamos aqui, fazendo essa cura, para que eles também possam descansar em paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor, que assim sejas. Em nome de Deus Todo-Poderoso, rogamos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio das pessoas aqui presentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito vir comunicar-se conosco, transmitindo-nos seus pensamentos. Rogo também aos nossos anjos guardiões que nos assistam e que afaste de nós todos os espíritos maus intencionados. Que assim seja. Deixa eu tirar a coração aqui que abriu bem nessa página para não interferir. Há muitas moradas na casa de meu pai. Destinação da terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras,
tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem a espécie humana bem triste coisa é. Porém, provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com o de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que se espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que o habitam. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia que o julgasse pela população dos seus quarteirões, mais infímios e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Bem, figure-se como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão, e ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade, a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões. Também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas. O homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. E que assim sejas. O que é isso tudo que veio? Sabe que eu nunca tinha aberto essa parte do Evangelho também. Já tinha aberto há muitas moradas na casa do meu pai, mas não esse trecho aqui. Então aqui nos diz assim, é uma confirmação de que nós não somos só nós no planeta, né? Nós fazemos partes de outras moradas, nós viemos de outras casas, nós temos as nossas famílias de alma, né? Que a nossa família, como o Cristo mesmo diz, quem é meu pai e quem é minha mãe, né? As nossas famílias de alma são da onde nós fomos criados, os planetas de onde nós fomos gerados, criados, para que nós pudéssemos ajudar nesse processo evolutivo. Então, nós estamos no planeta Terra, nós não somos daqui. E por estar aqui, nós estamos com essas missões, né? Evoluir, ajudar. E quando nós completamos isso tudo, nós retornamos para casa. Por isso que cada um de nós tem um tempo de evolução. Uns têm 30 anos, 40 anos, 50, 100. Outros têm poucos dias de vida, porque o processo evolutivo que ele precisava para dar o seu salto quântico, o seu salto evolutivo era só aqueles dias. Outros são meses em gestação, poucos anos de idade. Outros vêm doente porque o corpo precisava passar por aquela transformação e muitas vezes também é para ensinar aquele pai, aquela mãe algumas lições, né? Então tudo tem um porquê, né? E sim, nós estamos aqui. Eu sempre falo que para um encarnado tem 7, 8 desencarnado. Então, a nossa população existente aqui no planeta Terra, encarnados é uma, desencarnados é outra. Mas e no plano espiritual?
é bem maior do que isso tudo. É muitos mais seres do que isso tudo. Porque não que os outros planetas não sejam, porque nós temos planetas muito inferiores ao nosso ainda, né? E nós estamos aqui servindo de modelos também para eles, para a evolução deles. Então, muitas vezes nas missas, para quem naquela fase segue a religião católica, para quem segue a religião evangélica naquele planeta, porque não é muito diferente. Tudo que nós fizemos aqui, os planetas mais evoluídos, que estão mais evoluídos do que nós, estão à nossa frente, mas tem os mais inferiores que também têm tudo que nós temos aqui. Então, quando tem encontros nas igrejas evangélicas, nas igrejas católicas, nas casas espíritas, nos terreiros, onde estão fazendo o bem, né, levando a palavra de Deus de uma maneira ou de outra, está sendo, para aquele momento é a hora certa, a própria espiritualidade. Quem assistiu o filme Nosso Lar, quando o André Luiz estava no hospital, que abriu um telão e a governadora lá veio trazer uma mensagem, isso acontece conosco também. Nos nossos encontros das terças-feiras aqui em casa, muitas vezes eu comentei com o pessoal que estava aqui, eu disse, olha, hoje nós estamos sendo observados, ou no final eu digo, hoje nós fomos, tudo que nós falamos aqui foi para ajudar em outro local, porque eles levam esse ensinamento do que nós estamos falando naquele instante para onde precisa ser receber, né? Então, tudo que nós fazemos aqui, por isso que eu digo que a gente tem que fazer o nosso melhor, porque não é só para nós, é para o todo. E esse todo não significa que é só quem vive no planeta Terra, é para quem vive nos outros planetas também. É muito doido isso, mas nós vivemos em dimensões diferentes também. Uns eus mais evoluídos, uns eus menos evoluídos. O Kardec sabia de tudo isso, mas ele não conseguia pôr isso há 500 anos atrás, porque ele já foi taxado de louco, né? Já foi queimado os seus livros. Se ele trouxesse essa realidade, ele ia ser assassinado assim de cara, porque as pessoas não têm essa compreensão. Imagina 500 anos atrás, se hoje já é difícil de entender isso tudo. Então, o nosso eu hoje, é, Solange, você que está vendo agora, que vai ver depois, o que você faz aqui não é, mas ninguém está vendo. Tá, é tudo registrado, é tudo observado. Porque você é o exemplo daqueles que estão menos evoluídos. Você é a base deles. Como os nossos eu mais evoluídos estão sendo a base para que nós alcançamos, para que nós nos vamos à frente, não ficamos parados esperando as coisas cair do céu, que vamos atrás das nossas curas. Eles nos inconsciente nós temos essa ligação com eles e eles nos impulsionam. Tem muitas pessoas que dizem assim, meu Deus, mas eu sinto um buraco aqui, um vazio aqui dentro, parece que falta alguma coisa. Porque às vezes é aquele teu eu mais evoluído que quer te passar uma mensagem e você não está conseguindo entender, sabe? Como também é você, às vezes, querendo ajudar aquele teu eu do outro menos evoluído e aquele ser não tá querendo, ele tá patinando, patinando, patinando e não tá saindo do lugar. Então a gente sente, porque todos nós somos um. Quando um desencarna, todos os outros desencarnam também. Porque as vidas são paralelas. Quem assistir o Doutor Estranho no Multiverso vai entender um pouco disso do que eu tô falando. Porque esses filmes da Marvel, eles vêm trazer isso para nós. Mas isso é um filme. É um filme. Mas esses diretores de filmes, eles são levados aos planos espirituais para que eles vejam a realidade, como é que funciona, para que eles venham trazendo esses filmes para preparar as pessoas para isso. Só que muitos interpretam só como um filme,
mas nós vivemos essas vidas paralelas. Muitos desenhos também que tem, desenhos da minha infância. Hoje eu entendo que aqueles planetas existem, que aqueles personagens são reais. São contados de formas diferentes, mas esses muitos personagens estão ali. Então, a própria espiritualidade vai nos preparando para tudo isso, para ir em busca desses conhecimentos e dos nossos conhecimentos. Sim, tem uma população, vamos dizer que hoje nós estamos aqui com 70 bilhões de pessoas, eu porque uns falam 8 milhões, 9 milhões, 10 milhões, 12 milhões, bilhões, né, trilhões. Assim, nem eles têm um número certo. Mas nós temos que saber, se nós somos 8 bilhões, então, desses 8 bilhões, 8 vezes 8 é 64, então nós seríamos 64 bilhões de espíritos na Terra. Uma média, né? Você é louca, Solange. Pode me chamar de louca, mas é a realidade, porque eu estudo isso. A espiritualidade nos traz esse conhecimento, vai trazendo isso para que a gente possa ir levando esse conhecimento. Então, nós nunca estamos sozinhos. Aquela pessoa que diz, eu moro sozinha porque eu sou. Você nunca está sozinho, criatura. Se a tua a elevação é mais alta, você está com espíritos na tua vibração. Agora, se tu é uma vibração baixa, de só dor, só sentimento ruim, só tristeza e tal, só rádio ligado naquelas coisas ruins, televisão que só sai, falta sair o sangue dali, quem que vai estar contigo? Que espíritos que vão estar na tua casa? Aí sim você se afunda na tristeza porque você tem junto com você todos esses seres. Aí, na maioria das vezes, o teu anjo da guarda não consegue nem chegar para uma mensagem de edificação, porque a tua vibração é tão baixa e você ainda alimenta a vibração desses irmãozinhos que estão carregando. Agora, quando a tua elevação, a tua vibração é mais alta, quem que vai estar na tua casa? Pode chegar um irmão que precisa de ajuda, mas ele não consegue ficar ali se a vibração é alta. Se você é uma pessoa que estuda, que ouve músicas boas, que vê filmes bons, que tem uma vibração mais elevada, você vai estar ajudando, porque aquele irmãozinho que vem ali para querer sugar a tua energia não consegue, porque a vibração de quem é você e quem está contigo é mais alta, ele acaba pedindo socorro para a espiritualidade e vai para o plano espiritual para ser tratado. Não precisa nem de um doutrinador ali, alguém para ir buscar ele. Só pede para ir, porque ele não consegue ficar. Se unido espiritualmente, não fica aonde tem muita. ah, Perdão. Se que não é evoluído espiritualmente, esses irmãos que a gente chama de obsessores, não conseguem ficar num ambiente onde a energia é mais elevada. Ele não consegue porque cansa, ele cansa. O próprio Divaldo tem uma história que ele tinha um obsessor de uma vida passada que caminhou com ele tantos anos. E quando ele sentiu o amor que o Divaldo deu para um bebê que colocaram na porta da casa dele, e era a mãe daquele obsessor, ele ficou porque era muito amor, né? E assim funciona. A gente se ajuda nos elevando, mantendo uma vibração boa. Claro que não é o dia inteiro, você não consegue ficar com uma vibração mais alta, porque o dia é de provações mesmo. Mas caiu, eh, faz uma prece, peça para que aquilo lá seja levado, não fique remoendo aquele problema, para que você possa, porque aonde você entra, você auxilia. Inconsciente você está ajudando. É no mercado, é numa farmácia, é numa loja, é na rua. Eu vejo aqui, os irmãozinhos veem, como é que você veio com essa pessoa? Eu senti a afinidade dele, né? Eu estava na rua, estava em tal lugar e vim com isso. Então, eles se acoplam. Então,
maior a nossa elevação, a nossa vibração, não vibrar no medo, na angústia, na tristeza. A pessoa desencarnou, você vê ali numa rede social, fulano ali é teu conhecido, faz uma prece que ele esteja bem, que ele seja acolhido, se ele está na região umbralina, que ele esteja pelos amparadores, mas não fica com aquela dor que não é tua, porque você chama aquele irmão e ele vai ficar com você até alguém conseguir encaminhar ele depois. Isso acontece muito com os nossos familiares, porque a gente é apegado demais. Mas vamos lá. Nossa, já deu 48 minutos de conversa. Eu, por mim, eu fico muito. Mas não dá, né? Então eu agradeço a cada um que está aqui, cada uma. Luciene, Stephanie, Arlete. E esse horário é um horário complicado. Muitas pessoas pedem para eu fazer à noite. Mas a espiritualidade me orientou que fizesse de manhã cedo. Então eu sei que cada um ouve no seu tempo certo. E tá tudo certo. Né? Uns ouvem quando vão dormir, outros no período da tarde, outros amanhã, no final de semana, uns deixam para ouvir no final de semana. E tá tudo certo. Tudo no seu tempo, né? Então eu agradeço a quem está ouvindo, quem vai ouvir. Com muita gratidão eu honro e vejo cada um de vocês de todo o meu coração, de todo o meu coração mesmo. Eu agradeço ao Pai por essa oportunidade, a esse, a esse chamado. Logo teremos mais novidades. Então, que a luz divina, a luz crística do Mestre Jesus, que essa luz é a luz do Cristo vivo em cada um de nós, porque o Cristo não vai voltar em forma de uma pessoa, ele já chegou em nossos corações. Quando nós nos abrimos e confiamos no Cristo, essa é a vinda dele para a terra. E então, quando estivermos tristes, cansados, aborrecidos, possamos a nossa mão no nosso coração. Imaginamos que o nosso coração está envolto de uma luz dourada, com muito amor. Essa é a luz crística do nosso Mestre Jesus. Então, que nessa Páscoa, nesse domingo de Páscoa, essa ressurreição, que são só datas simbólicas, que todos possam sentir esse amor do Pai em seu peito, esse amor do Pai dentro dos seus lares, principalmente no teu corpo físico, porque esse é o teu templo mais sagrado, ele é só teu. E que a fartura, a abundância esteja em todos os lares, que as pessoas voltem a se reunir, fazer encontros familiares, que lembre de chamar a presença do Cristo para junto desses encontros, dessas reuniões, porque onde uma ou duas pessoas estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Assim diz o Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nossa redenção, agora e para sempre. Amém. Jesus, Maria e José. Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Amém. Arro, arroa, axé. Mitakuye Oyasin por todas as nossas relações. Namastê, Ayan, independente da sua crença, da sua religião. Deus é um só.
e nós todos somos um, filho do mesmo pai e mãe. Eu agradeço com todo o meu coração novamente a cada um. E até quarta-feira que vem, com as bênçãos divinas, porque eu sei que assim o Pai deseja. Beijo grande. Fiquem com Deus, fiquem na paz, fiquem na luz.